E lá se vai mais um ano com grandes novidades, polêmicas, perdas, enfim, esperanças. Tanta coisa aconteceu agora em 2022 e a gente aqui acompanhando detalhe por detalhe com vocês. Muitas produções, inclusive, a gente não conseguiu trazer para comentar aqui no canal, mas estamos aí, mais um ano, firmes e fortes, trazendo novidades, discutindo, polemizando, enfim, estamos aí. Canal Como é Bom Ser Nerd 2022 e hoje a gente se despede deste ano com uma retrospectiva recheada de grandes produções, algumas até nem tanto, e assim a gente se despede desse período para poder entrar numa nova fase. Então, meu amigo, seja mais do que convidado, senta aí que o papo hoje vai longe. Simbora! Fala, meu caro amigo, minha amiga nerd, sejam mais do que bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro deste universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe o seu like e principalmente comente, diga aí se eu estou esquecendo de alguma produção, se você tem dica de alguma que foi muito importante para você agora neste ano de 2022, que a gente vai entrar agora numa maratona de muitas produções, filmes, séries, alguns animes talvez, há poucos inclusive, que a gente vai discutir aqui sobre toda essa trajetória aí de 2022. Bom, volto a pedir para você, se você está assistindo esse canal aqui pela primeira vez, não considera aí se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, que isso ajuda bastante esse trabalho que a gente ama fazer aqui para vocês. Muito bem, a gente abre a nossa tela aqui então, falando dessa retrospectiva com ele, dando continência e se despedindo aí de 2022, o Pacificador. E esse passeio a gente começa em janeiro e a gente vai aqui nesse período falar um pouquinho de produções que eu consegui assistir, algumas até eu nem consegui comentar inclusive, mas de certa forma, enfim, pela pressa, pela correria de todas as produções que foram muitas, esse ano foi muita coisa, galera. Muita coisa, uma atrás da outra praticamente, e olha, eu vou falar para vocês, não vai mudar em 2023, a coisa só vai aumentar. Então, dentro desse formato, eu vou trazer para vocês aqui os meus comentários de coisas que eu assisti, de coisas que eu comecei a assistir, né? E assim a gente segue dentro dessa nossa retrospectiva 2022. Então vamos começar aí com janeiro. Em janeiro, então, a gente abre aí com My Hero Academia, Missão Mundial de Heróis, né? Estreou aí no dia 6 de janeiro. Eu coloquei porque, assim, meus colegas otaku me pilharam muito com esse filme, né? Eu, francamente, não consegui assistir completamente. Eu comecei e o que me fez parar, também fora a rotina, foi que esse filme não teve o mesmo ritmo que as outras produções anteriores de My Hero Academia, né? Aliás, é um dos animes da atualidade que eu, depois de muito tempo de não estar acompanhando muito anime, foi um dos que me cativou e eu segui adiante. Só que essa versão, não digo nem versão, mas essa etapa não me atraiu tanto, mas ainda vou terminar para assistir e depois trazer, quem sabe, algum comentário aqui para vocês. Mas depois, Kingsman, A Origem, outra que me chamou a atenção por causa do trailer, até principalmente, né? Porque acho que era War Pigs, a trilha sonora do Black Sabbath, que fazia aí a abertura de Kingsman, A Origem, que conta aí a história de como começou a agência Kingsman, né? Quem são eles, quem eram os primeiros agentes, quais eram os primeiros gadgets que eles utilizaram e os grandes vilões desse período, né? Tem aí Jimon Hounsou e grande elenco também, mas eu também, foi um filme que eu comecei e não fui adiante. Mas assim,
aparentemente um filme que trouxe uma ação contundente, mas pelo frisson que eu vi na mídia, não foi um filme assim que chamou tanta atenção pela premissa que ele coloca. Então, assim, é um algo a se pensar. Se eu fosse vocês, faça como eu, termine de assistir, tá? A gente se coloca aí nessa posição para terminar de assistir essa produção e depois trazer mais algum ponto de vista legal. Mas aqui, meus amigos, no dia 11 de janeiro, a segunda temporada de Superman and Lois, essa série que é incrível da HBO, vou falar para vocês. A DC, como sempre, começa um ano cheio de polêmicas, com dúvidas, com altos e baixos, deixa a gente que é fã naquela raiva deles, né? Mas tem coisa que eles acertam. E aqui, a Superman e Lois, a segunda temporada, ela é incrível. Vale muito a pena vocês assistirem. Essa, inclusive, eu deixei até a imagem do Bizarro, que aqui se explica o que é o mundo contrário, o mundo invertido dele, por que ele é assim. E, cara, não é uma coisa tosca, como era mostrado no desenho dos Super Amigos. Aqui você tem a verdadeira história, ou pelo menos o romance que leva o contexto que dá a relevância pro Bizarro que a gente conhece. Tá incrível, essa série inclusive termina de um jeito polêmico, são na verdade uns 15 episódios que tem uma média aí de 35, 40 minutos, vale muito a pena vocês assistirem, faz uma maratona, eu sei que são 15, mas você vai ficar preso na cadeira e vale muito a pena. Porém, aí vem essa garotinha aqui, a Naomi, uma garotinha que é extraterrena não, ela vem de uma outra dimensão paralela, ela vem dos universos paralelos que a DC cria. E essa Naomi, ela tem um lado investigativo, ela é uma adolescente, ela é filha adotiva de um casal, que um deles, o pai é militar e a mãe é artista, alguma coisa assim. E, cara, é chato. Eu assisti porque, assim, ele foi anunciado lá no DC Fandom de 2 anos atrás, e eu fiquei curioso, quero saber quem é a Naomi, fui atrás dos quadrinhos para saber como ela era e tudo mais. E, francamente, cara, ela faz parte do selo aí da linha dos personagens do Dwayne McDuffie, né, que inclusive completa aí com o Super Choque. Mas não vem a calhar pra nada, cara. É chato, é arrastado. Tem alguns personagens ali que tentam emular um pouco do que é a Liga da Justiça. Tem um cara lá que inclusive pode ser até o Hawkman, mas não vira, cara. Não convence. Muito chato. Cara, não percam o tempo de vocês. Se quiser assistir, fica à vontade. Estreou no dia 11 de janeiro, mas Naomi é muito chato, cara. Porém, o que trouxe sorrisos na comunidade nerd e pra mim, cara, foi o Pacificador. Peacemaker, desculpa, eu não consegui falar sobre ele aqui no canal, mas foi um sacrilégio, eu falo muito rápido aqui. Peacemaker dá continuidade aos eventos de O Esquadrão Suicida, dirigido e produzido aí pelo James Gunn, e assim traz de volta este personagem que mata todo mundo em nome da paz, mesmo que isso seja a sua última alternativa. Ele é demais, cara. E assim, a série tem um tom de comédia que só James Gunn consegue fazer. Você consegue ver aquele visual e aquele ambiente rápido e bem humorado de Guardiões da Galáxia, sem perder a mão de uma história de super-herói. Cara, e assim, é uma série que tem... como é que eu vou classificar? Visualmente, é muito fiel aos quadrinhos. Não tem o que tirar nem pôr. A trama é muito bem amarrada. E o final, aquele final incrível, para quem não assistiu, desculpa, eu vou soltar um spoiler aqui. Aquele final incrível que ele tira uma cara com o pessoal da Liga da Justiça, que inclusive o rosto do Superman aparece escurecido. Quem mais que aparece escurecido? A Mulher Maravilha, né? Agora o Flash e o Aquaman, os dois aparecem, e ainda o Aquaman sofre a piada da velha história dele querer transar com peixes, né, cara? Pelo próprio Pacificador. Bom, enfim, é uma série incrível. Essa daqui é imperdível, galera. Imperdível. Se você é nerd de carteirinha, você não pode deixar de assistir Peacemaker, Pacificador, estreou no dia 13 de janeiro no HBO. Cara,
As Agentes 355 é baseado aí numa história real e tudo mais, mas eu comecei e fiquei de saco cheio já no começo. Ó, a única coisa que me atraiu nesse filme foi a Lupita Nyong'o, né, que ela trabalha aí sempre, inclusive trabalhou recentemente no Wakanda Forever, né, no Pantera Negra. Só por ela, cara. E francamente não me atraiu, foi uma série assim que... um filme que não me chamou a atenção, enfim. Eu vou passar, deixo aí pra curiosidade de vocês, pra continuar assistindo. E aí a gente encerra indo pra fevereiro, e a gente começa fevereiro com esse garotinho aí, o Criando Dion temporada 2 da Netflix, no dia 1º de fevereiro. Cara, eu assisti essa série, ela demorou pra sair uma segunda temporada. Lógico, a temática me chamou a atenção, né? Por conta de ser super-heróis, um garotinho que está descobrindo seus poderes, é um garoto negro e tudo mais. Tem o Michael B. Jordan na história, que ele é o pai do Dion, inclusive. Eles fazem pesquisas aí com os poderes das crianças que estão manifestando e tudo mais. Mas também, cara, é aquela coisinha Tati Bitati. Eu não gosto. Se você gosta, desculpa se eu tô falando dessa forma, mas não me chama atenção. Eu comecei também a assistir, passei uns 2, 3 episódios e parei, assim, assisti dormindo, cara, e não foi pra frente. Talvez eu termine agora em 2023, em alguma brecha que der, mas Criando Dion chama atenção. A primeira temporada, inclusive, eu assisti ela inteirinha. Em termos de efeitos especiais, tem algo a desejar, mas não é um algo assim... que você percebe o recorte do chroma key, não tem nada a ver com isso. É uma boa história, né? Um trabalho com efeitos especiais razoáveis, mas também é chatinho. Então, se você quiser assistir Criando Dion, temporada 2, fica à vontade. Depois você me conta aqui nos comentários se você assistiu e me diz aí se vale a pena eu continuar assistindo essa série. E aí vem mais do mesmo, né? Moonfall, que foi estreado aí no dia 3 de fevereiro, de Roland Emmerich. Roland Emmerich, que muito de cotovelo doído, acabou dizendo que os filmes da Marvel são a mesma coisa, e olha só quem morde a própria língua. O cara me entrega mais um filme com mais do mesmo que ele mesmo sempre faz. Filme de catástrofe, filme com roteiros básicos, com histórias assim... que não tem muito o que se pensar. A única coisa que você se entrete dentro disso tudo aqui são os efeitos catastróficos. Aqui a gente conta a história de que a Lua está vindo em direção à Terra e está desestruturando totalmente a sua órbita. E, obviamente, todas as catástrofes climáticas provenientes desse encontro entre astros vai proporcionar aqui. E aqui você tem aí a Halle Berry de volta, né? E grande elenco para poder tentar salvar o planeta desta catástrofe que o Roland Emmerich fez com muita capacidade, né? Enfim, o que eu achei interessante, aliás, eu tô tirando assim um sarro, porque eu fiquei bem bravo dele ter abrido a boca para falar bobagem sem olhar pro próprio umbigo, né? Enfim. E ele entrega um filme que tem realmente essa relevância, né, esses efeitos e tudo mais, mas ainda continua naquela coisa patinada que ele mesmo se propôs a fazer, tá? É uma história bacana, né? Aliás, eles usam a Lua como se ela fosse um organismo vivo. Um organismo vivo não, mas uma superestrutura espacial, como se fosse uma grande estrela da morte que recebeu um vírus de computador e agora está tentando voltar para sua órbita, né? É muito doido, cara, uma história doida, cara. Só o Roland Emmerich para falar isso daí. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vem lá, dia 17 de fevereiro, Uncharted, fora do mapa. Eu fiquei curioso, tá? Fiquei curioso para assistir todinho, até por conta do Tom Holland, né? E, bom, é baseado nos games. Eu não conheço nada dos games de Uncharted, né? Mas assim, eu achei chato. Porque o filme tentou ser Indiana Jones, mas não consegue, cara. Mas nem numa virgulinha ele consegue chegar perto disso daí. É uma história assim que tem um pouco de ação. Eu digo um pouco porque em outros momentos ela tenta imprimir isso, mas fica arrastado, cara. Fica muito arrastado. O Mark Wahlberg tenta ser o cara, o cabeça da história para tentar orientar o Tom Holland, mas a coisa se perde, cara. Tem cenas aéreas interessantes, né? Principalmente aquela do avião quando as cargas começam a cair, mas
Não dá, cara, não dá. Pra quem é fã do game, eu acredito que deve ter ficado bem chateado com o resultado desse filme, principalmente pelo Tom Holland ter colocado a sua cara pra fazer, pra protagonizar o personagem da história. Uncharted, dia 17 de fevereiro. Meus amigos, agora vamos falar do puro creme do milho. Se você é nerd, você precisa entrar nessa imersão. Dia 18 de fevereiro, na Apple TV, estreou Severance, Ruptura. Cara, imagine você, olha só, essa imagem ela é muito significativa, é uma semiótica perfeita aqui. Imagine você, dentro da sua rotina de trabalho, você fazendo suas coisas, e de repente, quando você pega o seu cartão para ir embora, e sai para sua casa, você não se lembra de nada do que você fazia ou que fez, ou que você sequer costuma fazer dentro dessa empresa. E vice-versa, quando você vem da sua casa e entra na empresa, você não se lembra de nada da sua casa e da sua vida particular, em nada. Severance faz essa ruptura, essa dualidade entre os dois mundos que nós mesmos carregamos e pergunta: para onde vamos, o que fazemos, qual o objetivo que nós temos para as nossas vidas. E eles colocam isso aí de um jeito tão bacana, mas tão bacana, que no começo, vou ser franco com vocês, nos primeiros episódios você fica entediado, porque não tem ritmo, você entra naquela coisa aquele lado da psique de cada um dos personagens, você fica claustrofóbico com o local onde eles trabalham, mas ainda assim, quando a trama vai se desenrolando, tudo isso, toda essa parte chata, você entende o porquê que ela é chata e principalmente no final você enlouquece. Posso classificar Severance como uma das melhores séries de 2022. Vale muito a pena. Apple TV estreou no dia 18 de fevereiro. E aí, mais uma perda, mais um gasto de orçamento com filmes jogado no lixo. O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. Eu também dei uma esperança, né? De repente a Netflix trazer uma novidade, alguma coisa interessante pra gente. E cara, que filminho chato. Olha, eu vou te dizer. Netflix, cuidado com o orçamento. Não sei o que você vai fazer agora, porque vocês devem ter visto a notícia que a Netflix agora vai... Aliás, pessoal, eu peço desculpas. Vocês vão estar escutando aí um pouco do toque do WhatsApp. É que a minha esposa saiu com a minha filha e eu não quero ficar ali se acontecer alguma coisa. Então, se vocês escutarem os toquezinhos, é ela me avisando onde é que ela tá, pra eu ficar de olho aqui. Beleza? Então, no dia 18 de fevereiro estreou esse filme. E chato, cara. Chato. Tem situações ali que você fica com raiva, cara. Principalmente quando tem a personagem principal com o Leatherface e a personagem com quem ela já enfrentou o Leatherface em outras vezes. Cara, sabe aquela velha história do vilão que fica fazendo discurso antes de matar o mocinho? E não consegue porque o mocinho tem o tempo suficiente para fazer isso? Exatamente, só que ao contrário, o mocinho fala pra caramba e o vilão faz o que tem que fazer. Que chato, cara. Eu fiquei com raiva, mais uma vez, orçamento com filme de terror, jogado no lixo, cara. The Walking Dead, eu vi alguns trechos na internet de partes da parte 2 aí da 10ª temporada. Fiquei interessado por causa do Rick, né? Rick Grimes, que ele ia retornar e tudo mais. Mas eu tô devendo The Walking Dead porque eu fui um cara fã. Eu assistia The Walking Dead desde a primeira temporada e assim fui seguindo. Chegou lá pra 7ª temporada, eu fiquei de saco cheio. Fiquei de saco cheio porque tava enroscado, começou a parar e eu falei, não, cara, esses caras vão me levar pro apocalipse antes dele realmente acontecer. E fiquei de saco cheio e deixei parar. Agora a série terminou, né? E eu não fui adiante. Eu preciso terminar de assistir The Walking Dead. Gosto muito de The Walking Dead, né? Aliás, meu amigo, o Adriano Cosplayer, que já participou aqui do canal, também é um parceiro meu, né? Nós sempre dizemos aí que todos somos Negan. E agora eu dei uma parada com The Walking Dead, mas eu assisti só uns trechos e gostei, principalmente daquela parte que conta como começou o apocalipse zumbi.
Caramba, velho, tem muito a ver com Guerra Mundial Z, mas de qualquer forma, deixo aí para quem que é fã de The Walking Dead, se quiser deixar seu comentário aqui, eu quero saber se você assistiu, se vale a pena eu continuar ou não, beleza? Peraí, acho que eu errei slide aqui, peraí, é isso mesmo, não, dia 20 de fevereiro. E mais ainda, no dia 20 de fevereiro, meus amigos, essa série eu agradeço pro meu amigo Flávio Calegaro, que inclusive me ajudou a fazer a logo do canal e tudo mais. Flávio, essa foi a melhor dica, uma das melhores dicas do ano. Aliás, quem me deu a dica do Severance foi o Welber, meu amigão também, e quem me deu a dica de From foi o Flávio. E a série estreou no canal Epix, né? Foi no dia 20 de fevereiro e conta a história de um vilarejo que fica em uma beira de estrada e quem para nesse vilarejo não sai mais. E a gente sabe disso porque tem uma família que está andando de trailer, fica presa por conta de um tronco de árvore que caiu no meio da estrada, dá o retorno e para nessa cidade. Só que eles ficam indo e voltando e vendo que estão no mesmo lugar e não conseguem sair, como se fosse um feitiço do tempo. E aí esse cara, ele é o xerife da cidade e quando ele percebe que eles estão rodando demais e passando lá e o tempo está acabando e está escurecendo, ele fala, para, vocês precisam sair daqui. Fica aquela polêmica, quem é você para mandar a gente sair? E ele, de uma forma muito convincente, né, tenta, traz todos eles para fora e coloca eles abrigados dentro das casas. E aí, cara, o que acontece? Tem algumas criaturas ali que são pessoas como a gente. Não dá para saber ainda o que elas são. Se são vampiros, se são interdimensionais, só sei que elas te seduzem e brincam com a sua mente. E o que acontece? Para elas te pegarem, você precisa abrir algum cômodo da sua casa para ele entrar. É como se você fizesse alguma coisa do estilo no feitiço do vampiro, você tem que convidar para entrar para que ele domine com você, que acabe com a sua vida. É isso. Mas eles são aterradores, cara. E eles têm lá na cidade, cada casa tem uma espécie de amuleto, que tem umas runas escritas assim, e com aquilo lá, aquilo afugenta as criaturas, elas não chegam, né, dentro da casa. E assim, é absurdamente insano, porque você fica preso com eles ali também, tem segredos que estão sendo revelados ali, portas que dão teletransporte para um outro lugar, você tá aqui, de repente você tá lá, tem um passado entre os personagens, é muito legal, cara. From tá para sair, eu acho que já até saiu a segunda temporada, eu tô vacilando, tá com uma temporada ainda, e é incrível, cara. Vai assistir, tá no canal Epix, 20 de fevereiro foi quando estreou essa série. E aqui, Vikings Valhalla, da Netflix, uma série que dá continuidade depois dos eventos de Vikings original, né? Não sei se é 100 anos depois, não sei quanto tempo que vai, mas assim, é o legado, né, de todos os primeiros, né, lá de Ragnar ou Lothbrok, né? Aliás, Lothbrok lembra o pseudônimo que o meu falecido filho Igor carregava, né? Igor Lothbrok, que já fez vídeo aqui comigo, inclusive. Meu filho, onde você estiver. É a continuidade disso daí. Eu comecei também, achei interessante o começo, mas ele não tem o mesmo ritmo que o primeiro Vikings. Eu, pelo menos, não me ganhou. Não me pegou, né? Ainda preciso acabar de assistir a série, tô no terceiro ou quarto episódio, preciso ir mais adiante. Mas Vikings Valhalla, fica aqui a minha dica para vocês. E março! Comecemos agora a falar das produções de março. Meu Deus, cara. Eu tenho até vergonha de falar isso para vocês, mas eu assisti isso aqui e olha, é triste. É triste isso aqui, você vê o recorte do chroma key. Esse vocês veem, cara. Vocês veem que é filme que o cara fez na sala de casa. Você vê que a história ali, o cara só foi ali na esquina para filmar uma coisa, botou um chroma key para dizer que estava num outro ambiente. Guardiões da Justiça da Netflix, meu Deus, cara, por que eu assisti isso? Eu assisti inteirinho, cara. Olha, a série começa do nada e vai pro nada. Eu assisti dormindo episódio a episódio. Eu lembro que quando eu assisti, a tela da minha TV tava perguntando, quer continuar a assistir? Eu dei... Cara, eu não sei como é que eu fui pra diante com isso aqui. Chato. Chato, e quem gastou o orçamento aqui de casa assistindo isso aqui fui eu. 1º de março, Guardiões da Justiça, eu coloquei aqui para poder me lembrar todo dia, olhar o erro que eu cometi de gastar o meu tempo de assistir
essa porcaria que foi Guardiões da Justiça. Mas em compensação, a vida dá sorrisos pra gente, meus amigos. E chega The Batman no dia 3 de março. Cara, Matt Reeves trouxe um frescor de uma DC que sofre e que agoniza com decisões ruins e traz um personagem pesado, perturbado, um Batman de começo de carreira, um Batman ano 1, que traz aí suas falhas, seus medos, suas dúvidas, suas revoltas. E, cara, Batman porradeiro, velho. Batman porradeiro, com um grande estilo. Aliás, o Robert Pattinson, para aqueles que duvidaram da capacidade do Robert Pattinson em fazer esse filme, cometeram um erro grave, errou feio, errou rude. Porque, olha, tá incrível esse Batman, ele merece um local de destaque, um dos melhores filmes do ano, que inclusive corre o risco de morrer com essa nova gestão da DC. Mais uma que vai cair. E aí vem mais uma adaptação, Halo, que foi entregue aí no dia 24 de março pelo canal Paramount Plus, né? E eu comecei a assistir porque sempre vi uma adoração dos gamers pelo personagem Master Chief, né? Principalmente por esse visual incrível dele aí, que inclusive foi já emulado por muitos cosplayers que fizeram muitas vezes versões muito fiéis, né? E eu falei, caramba, agora estão fazendo uma série. E é uma série que, obviamente, vai dar o valor necessário para roupa, para história. Eu não conheço muito da história do Master Chief, mas um pouco dos gameplays que eu vi e um pouco das aberturas cinemáticas do game, eu achei interessante, né? Da presença dele, né? Cara, mas eu comecei... Passou 3, 4 episódios, comecei a ficar entediado. Porque a história arrasta. Os visuais espaciais são interessantes. Aliás, as cenas em que ele pilota a nave, realmente se acredita que ele está pilotando as naves. As naves estão muito bacanas, né? Os ambientes tecnológicos, as bases militares, o visual, os uniformes, que praticamente é o que vende, né, a série Halo, estão muito bons. Mas tem coisas ali que você fala, cara, fizeram as filmagens ali na mesma pedreira que fizeram as cenas do Power Rangers, cara. Tá ruim. Tá ruim. Você começa a falar, não, cara, não me engana que a gente não é trouxa. E eu assisti isso até pelo menos um 4º episódio. Tô aí com todos os episódios para assistir e não foi pra frente. Se você aí, meu amigo, que é fã de Halo, diz aí pra mim se agora em 2023 eu consigo terminar essa série, se vale realmente a pena eu continuar se você assistiu até o final, ou se é fiel aos games. E aí, meus caros, a Marvel traz o Disney Plus com as suas séries agora e começamos o ano com Cavaleiro da Lua, que incrível, Mark Spector trazendo todas as suas múltiplas personalidades e o que isso influi dentro desse universo fantástico da Marvel. A gente tem a presença do Khonshu, aliás, o Khonshu tá igual aos quadrinhos, cara. O Cavaleiro da Lua, a solução que eles deram pro uniforme dele ser desse jeito, como se ele fosse uma múmia, é perfeito. Só a Marvel que tem uma visão tão bacana como essa, né? Aliás, as divisões dos personagens... Quero destacar, antes de mais nada, o Oscar Isaac, cara. Sem ele, esse Cavaleiro da Lua não seria possível, até porque para fazer uma personalidade tão conflitante e profunda como é o Cavaleiro da Lua, somente um ator com essa capacidade. Não sei se você se lembra do Mark Spector, olha que bobagem, do Oscar Isaac, mas ele foi o Apocalipse de X-Men Apocalipse, que parecia o Uzi, né, lá de Power Rangers. E aqui ele se redime trazendo aí esse personagem incrível. Aliás, ele foi o Paul também, o piloto, exímio piloto do Esquadrão Rebelde de Star Wars, né, da versão nova, da trilogia nova. Cara, eu quero mais de Cavaleiro da Lua porque tem coisas aqui que não foram ditas, não foram dada continuidade. Aliás, termina a série ele termina como Jake Lockley, né? Como o taxista assassino, né? Que é a outra personalidade que nunca tinha sido mostrada na série e no finalzinho mostra. E o principal, tem trechos aqui da história que fazem ligação direta, pelo menos para quem está com o olho atento, com
Quantum Mania, exatamente. Dá para se perceber em uma das escavações, lá, uma das pesquisas lá que o Spectre está fazendo, ele chega num túmulo que tem justamente a cara do Kang, né? O Conquistador. E, velho, ali já fica dicas para quem sabe agora, quando a gente tiver em 2023 a estreia de Quantum Mania, a gente tem aí talvez a presença do Cavaleiro da Lua. Ou não, talvez isso lá em Guerras Secretas, muito provavelmente. E o fiasco? O fiasco dolorido? Meu Deus do céu. Sony, por que você faz isso, Sony? Morbius, que mórbidos, que chato, que filme chato. Olha, eu tinha muita esperança, eu fui um cara que foi enganado pelos trailers desse filme, porque quando eu vi os trailers, eu juro que eu tinha esperança, gente, de que esse filme seria a virada, que ele traria a verdadeira importância do universo Marvel, da parte do Homem-Aranha, com ele. Mas foi um desperdício de orçamento, meus amigos. Um desperdício de orçamento absurdo. Abril. E agora a gente chega em abril. Vamos lá para ver o que a gente tem de novidades neste mês. A gente começa aí com Sonic 2. Estreou no dia 7 de abril, dando continuidade aí. Aliás, ele cruza aí com um personagem que foi responsável pela cena pós-créditos do primeiro filme. Eu também comecei o Sonic e não fui pra frente. Se você aí quer mais uma adaptação de games, obviamente, eu esqueci de falar isso, mais uma adaptação de games para esse ano, para live action. E se você é fã de Sonic e tem alguma relevância para me dizer que se vale a pena realmente continuar, me dá um toque aí nos comentários se eu continuo ou não assistindo Sonic, porque francamente eu fiquei, cara, não me chamou a atenção. E aí, eu só assisti um pouquinho desse filme por causa de que tinham atores brasileiros, né? Dia 14 de abril estreou aí Animais Fantásticos, o Segredo de Dumbledore. E o que era o segredo de Dumbledore, né? Logo de cara, né? Aliás, quem faz esse par com ele é o Mads Mikkelsen, né, que fez aí o Caecilius no primeiro Doutor Estranho. Ele faz aí um par romântico com o Dumbledore. O Dumbledore, ele era gay. E a história começa justamente com essa conversa entre os dois, né, entre o Mads Mikkelsen e ele, que é o Jude Law, que faz o papel do Dumbledore. E francamente, cara, eu comecei a assistir o filme também, eu fui até a parte em que esse cara, eu não me lembro o nome dele, mas este cara aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não consigo. Não consigo mostrar. Mas esse aqui do bigodinho, o gorduchinho, que ele vai para as missões junto com o Dumbledore, vai para ajudar o Dumbledore em algumas missões, né? Que inclusive o que está acontecendo é por conta da quebra do romance dele com o Mads Mikkelsen. E cansei, chegou numa certa parte que eu cansei, cara, porque esse universo Harry Potter, pra mim, cara, eu gostei de Harry Potter, de todos os filmes. Começou a quebrar um pouco, eu fui pela curiosidade, mas não me atraiu. E realmente é um pouquinho arrastado a história, os efeitos são bons, são ruins não, muito pelo contrário, são bons, né? Gosto dessa atmosfera de Inglaterra vitoriana, né? Enfim, eu gosto bastante disso daí. Só que não fui pra frente. Se você assistiu, conta aí pra mim se vale a pena continuar Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Meus amigos, Better Call Saul, temporada 6, a última, o fechamento da Netflix começou aí no dia 19 de abril. Eu assisti uma boa parte de Better Call Saul, preciso terminar, né? Preciso terminar porque a série chegou num ápice. Eu tô no comecinho da temporada 6, bem no comecinho. Tô no hype, não terminei de assistir Better Call Saul por conta de agenda mesmo, né? De agenda e dos compromissos aqui de casa. Mas a série, para quem vocês não sabem quem é esse cara, o Saul, ele é o advogado lá do Walter White de Breaking Bad. Exatamente. Ele que é responsável por, inclusive, ajudar ele nas tramóias, quando ele criava a metanfetamina, que era a única e que gerou a riqueza meteórica do Walter White e também a sua queda devido à perseguição de outros traficantes que queriam um pouco dessa joia rara que ele conseguiu criar.
E aqui o Sol tem uma série todinha só dele, onde ele perpassa por partes dessas histórias e outras que ele conduz enquanto advogado. Fanfarrão pra caramba, se você nunca viu Better Call Saul. É imperdível, uma das melhores séries também que eu posso classificar aqui nessa nossa retrospectiva. Maio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. 5 de maio, a Marvel entrega a sequência de filmes onde a questão do multiverso é apresentada. E agora, cara, agora a gente tem aí o Doutor Estranho chegando num beco sem saída, porque ele não é mais o Mago Supremo, né? Quem agora é o Wong, né? E ele ainda continua explorando as artes místicas e ele tem, além de tudo, essa capacidade de ir muito mais além do que os outros magos de Camartage conseguem fazer. Só que agora ele vai explorar o multiverso e olha, não tem nada a ver essa questão multiversal com o que aconteceu lá em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O que está acontecendo aqui, além de tudo, é fruto da chegada de uma nova personagem conhecida como América Chaves, que é uma viajante entre os multiversos e que está atrás de sua família, e a presença dela ativa os olhares de uma grande vilã que até então, aos nossos olhos, era uma parceira dos Vingadores. Eu estou falando da Wanda Maximoff, que se torna uma ávida perseguidora da América Chaves e quer o seu poder para que ela possa viajar entre os multiversos e finalmente encontrar os seus filhos. E assim, essa corrida nos leva a lugares incríveis, inclusive a conhecer os Illuminati, cara. Cara, que easter egg não, mas que fanservice incrível que foi assistir tudo isso. Easter egg também, né? Mas que incrível a gente ver todos esses personagens reunidos. O professor Xavier, cara, já deu um anúncio aí, com direito a musiquinha e tudo dos X-Men da animação dos anos 90. Foi demais. Uma cena pós-créditos intrigante, né, que dá a ideia de que essa viagem multiversal continua e assim, com uma parceira bem bacana. E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura eu posso classificar não como um filme incrível, mas ele é interessante porque ele foi feito pelas mãos de Sam Raimi, que trouxe esse universo Marvel que a gente conhece hoje, através lá dos anos 2000, desde o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire. Exatamente, foi ele que começou. Aliás, tem muitos créditos a ele nesse filme por conta da direção que ele fez nesse filme. A Marvel, inclusive, homenageia bastante o trabalho que ele fez. Reconhece que ele é o grande quem iniciou o universo Marvel com isso e traz aí a sua assinatura. Cara, é incrível. Você tem uns jump scares aqui que são típicos de Evil Dead. Se você não assistiu o Evil Dead do Sam Raimi, vai assistir e você vai entender o que eu tô falando aqui quando você assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É um filmaço, vale a pena, assistam se você ainda não assistiu. E aí vem ai, cara, esse Homem do Norte, não disse que veio, vai pro Norte, cara. É só músculo, velho. Eu fiquei de saco cheio, cara, muito barulho, muito homem grande rosnando, musculatura estufada. Não tive paciência, cara. Não tive paciência, tá? A história dele tá interessante, ele tá indo atrás de vingança, é coisa básica, né? Coisa básica. Mas não dá. Eu não fui adiante. Se você aí assistiu O Homem do Norte e achou bom, diz aí pra mim, me convença que eu devo continuar a assistir. Tá lá, tá parado aqui. Não fui pra frente com ele. Mas agora, cara, se é uma epopeia nerd e que tira você daquela vida comum, é Love, Death and Robots, temporada 3. Se você não assistiu a uma, se você não assistiu a duas, cara, tá perdendo tempo. Assista as primeiras temporadas, depois vem assistir aqui a terceira. Se bem que assim, se você tá querendo saber, se você assistir a terceira agora, vai fazer diferença para você não ter assistido as outras primeiras? Talvez não. Em alguns episódios, o dos 3 robôs vai sim, porque você tem a presença deles na primeira temporada. Mas os outros se emaranham e não tem uma ligação, uma sequência direta como esse daí que eu acabei de dizer para vocês. Mas eu quero destacar dessa tela que eu deixei aqui para vocês, que é o Jivaro,
que conta praticamente o mito da sereia, né? São guerreiros espanhóis que estão ali atravessando com uma série de riquezas que eles encontraram, né? Eles, enfim, eles estão atravessando uma floresta e assim são surpreendidos por esta figura, que é uma sereia que vive ali. E eles são todos encantados com a dança dela, com o canto dela. Menos um, que é surdo. E ele acaba, de certa forma, intrigando essa sereia, fazendo com que ela se aproxime mais dele e crie um laço afetivo. Bom, é incrível, o visual é absurdo, cara. Todo feito com captura de movimento e tem uma peculiaridade no seu visual que é única. É única, cara. Vale muito a pena. Eu não posso ficar falando muito porque todo detalhe que eu der aqui, eu vou destruir a sua experiência. Você tem que vivenciar Love, Death and Robots, em especial de Varo, que é um dos melhores episódios de Love, Death and Robots que eu assisti até hoje. Meu caro amigo, a gente agora só sobe a escala. Aqui é sim, sem dúvida, um dos ou o melhor filme de 2022. E eu tô falando de Top Gun Maverick. Que história incrível, que roteiro bem amarrado. Olha, eu quero destacar que os produtores, eles tiveram muito cuidado em manter a história viva de Top Gun lá dos anos 80 para agora. E mesmo com todos esses anos que se passaram, você continua, você não perde a relevância que os personagens têm pelo espaço de tempo que cada um teve. E eu digo isso porque, poxa vida, são 30 anos, não sei, 38, 9, uns 30 anos mais ou menos de Top Gun, mais ou menos isso aí. Eu tô falando dos anos 80 do começo, mas eu não me lembro exatamente, 87, não me lembro quando foi o primeiro Top Gun. Mas é muito tempo. É muita história para um personagem de lá para cá para ser contada agora uma sequência. Então, quando eles contam isso, você valida todos esses anos que se passaram sem reclamar, porque tá lá. Toda a história tá lá. É como se fosse um feitiço do tempo. Os problemas que não foram resolvidos lá vão te cobrar aqui no futuro. É meio que uma roda da vida. E como isso é contado, o Tenente Maverick, né, o Tom Cruise, ele traz uma profundidade no personagem que faz tempo que eu não vejo nele, né? Eu me lembro de filmes que eu assisti com ele. Aliás, tem um que eu até recomendo para vocês aqui, Em Nome da Honra. Não sei se é Em Nome da Honra, que ele é um advogado da Marinha e ele tenta desmascarar um tenente, um general, que é vivido aí pelo Jack Nicholson. E ali, cara, o Tom Cruise merecia um Oscar, cara. Ele nunca ganhou um Oscar por uma... Cara... Porque a academia é um bando de cego, cara. Desculpa, tô deixando registrada essa minha fala aqui. São cegos, cara. Porque eles não conseguem enxergar a verdadeira capacidade interpretativa que um ator como ele tem. E ele deixa isso aqui impresso em Top Gun Maverick. E eu quero destacar a cena que me tirou lágrimas de soluçar. É quando ele dá um abraço no Iceman, quando ele vê o Iceman mais uma vez, que é interpretado aí pelo Val Kilmer. Val Kilmer que vive aí, por anos da sua vida, um drama pessoal, né? Por conta de um câncer que comeu praticamente as suas cordas vocais, e ele usa uma espécie de máquina para poder completar ele, um computador mesmo. Ele digita o que ele diz e aquilo reproduz a voz dele. E aqui esse Iceman, aquele cara orgulhoso, fortão, né, musculoso do primeiro Top Gun, que desafiou o Maverick, que disse que ele não era nada, aquele que no final da última missão do primeiro filme, que eles se encontram na ponte e se cumprimentam, esse Iceman, você vê nessa condição, você fala, cara, a gente tem que aproveitar muito a vida da gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E quem dá os conselhos, quem põe o Maverick com o pé no chão, é ele o tempo todo. E aliás, ele é chefe do Maverick na história, se for parar pra pensar. Um dos melhores filmes, uma das maiores bilheterias de 2022, Top Gun Maverick, é filme que você tem que colocar na sua cabeceira e não tirar mais. Vale muito a pena. E aí a gente cai bonito, cai de bater cabeça, cara.
27 de maio tivemos aí no Disney Plus a série de Obi-Wan Kenobi, que tava me enchendo o coração de esperanças, porque nada, Obi-Wan Kenobi é cânone. Obi-Wan Kenobi vem das primeiras trilogias de Star Wars. Ele traz consigo muita história e muita referência. E o que eles entregam? Nada. Nada. Eu fiquei muito desapontado com essa série. Uma série arrastada, uma série chata, que não justifica que veio e, francamente, joga fora toda a grande oportunidade que ela tinha de ser grande, por conta de todo o contexto histórico que Obi-Wan carrega e a referência que ele tem com relação ao Conselho Jedi, com relação à família Skywalker, com relação a tanta coisa que eles jogam fora só para fazer gracinha. E eu não gostei mesmo. É uma série que perdeu muito tempo de muita gente, muitos fãs ficaram muito revoltados. Eu vou dizer para vocês, tem uma coisa ou outra ali que eu gostei muito. Eu vou ser muito injusto em dizer que não gostei completamente. Tem muita coisa que eu gostei bastante ali em Obi-Wan. Mas poderia ter sido muito melhor. Uma série de grande relevância. Poxa vida. Tem personagem que a Disney tá fazendo aí, o próprio Mandaloriano que inaugurou o canal, foi tão relevante e ele traz tanto cânone, muito mais do que Obi-Wan, que é um personagem direto daquilo que a gente conhece. Mas enfim, segue a vida. E aí a Netflix traz a sua joia da coroa. Dia 27 de maio estreou Stranger Things temporada 4, volume 1. A série foi até mais ou menos o episódio 8, depois seguiu pro 9 e aí terminou com mais 3 episódios. Muito bacana Stranger Things, volume 1 da Netflix, muito legal inclusive. Volta aí a Eleven, né? Que agora ela tá sem os seus poderes, ela precisa recuperar seus poderes, existe uma trava aí no meio do caminho, e um personagem oculto que faz a ligação com tudo que acontece na cidade e com a vida dos seus colegas, por conta das experiências que o pai da Eleven fez com ela no passado. Stranger Things, inclusive, dá hype para novos personagens, e uma cena que eu vou te falar. Essa é a cena incrível quando... Caramba, esqueci o nome do líder do clube Hellfire de RPG, que ele vai pro mundo invertido e ele toca Master of Puppets, que eu fiquei maluco com aquela cena, cara. Aquilo ali, você pode ficar dando loop naquele vídeo pra sempre, que ele não te cansa. Ficou lindo, cara. Stranger Things, aliás, a trilha sonora de Stranger Things, principalmente quando eles estão indo lá pra grande batalha no mundo invertido, eles fizeram uma versão de uma música que eu gosto muito, né? Que é Separate Ways, de Journey, numa versão remix, que não destruiu a essência da música e deixou ela mais épica do que ela já é. Ficou lindo, cara. Stranger Things, muito bom. É isso aí, recomendo muito forte pra vocês. No mês de junho, vamos lá, em junho, um flop. Jurassic World Dominion, estreou no dia 2 de junho, traz aí Chris Pratt, e grande elenco, né? De volta, aliás, essa cena eu deixei de propósito, porque isso é um crossover, são todos os personagens que compõem a série Jurassic World desde o início, e tá aí, todos eles, para que a gente consiga ver qual que é a intenção desse filme, né? Mas assim, é outro filme que eu comecei nos primeiros minutos, eu vi que o Chris Pratt, ele tem uma garotinha lá que mora com ele, que é também fruto aí de uma das experiências de clonagem, e assim começa a história com eles convivendo com os dinossauros agora de uma forma mais contundente. Eles fazem parte inclusive de uma fauna particular ali que eles vivem, e eles inserem esses personagens em Paris. Acho que é Paris, aquela cena da moto, se não me engano, eles estão em Paris, que me lembrou bastante as cenas de 007, né? Mas arrastado, cara, arrastado. Eu não entendi por que o Chris Pratt topou fazer isso. Francamente, foi bem triste isso daí. Não curti. Mas, meus amigos, a porrada na cara, quando a coisa tá meio baixa, ela vem com tudo. 3 de junho a gente chega com The Boys, terceira temporada, que traz aí a equipe aí do Billy Butcher, trazendo aí outras vertentes. Aliás,
a gente tem personagens novos, aliás, o Jason... Jason Ackles, acho que eu tô falando certo o nome do ator, que ele faz aí o Soldier Boy. Ele conta uma história pregressa aí de personagens que já eram aí da Vault, que trabalharam na Guerra do Vietnã. Ele tem um histórico aí de superpoderes como se fosse o Capitão América, mas ele tem um upgrade depois que a equipe dele toda é detonada. E isso tudo se choca no futuro com os The Boys. O Billy Butcher quer dar um jeito de acabar com o Capitão Pátria, com as sacanagens que ele fica fazendo por aí. Ele vai derrubar todos os do set da Vault. Ele quer derrubar o sistema da Vault, mas existe muita política, existe muita gente influente por baixo de tudo isso, que vai não só potencializar o que o Capitão Pátria já é, mas como vai colocar em choque, mais uma vez, o passado com o futuro. E o Billy Butcher está com esses olhos brilhantes porque sim, ele se rende a um composto V temporário que dá a ele poderes, mas é um composto que de certa forma não está testado, não está seguro 100% e que acaba de certa forma acelerando uma possível morte aí do Billy Butcher. Mas será que isso realmente vai acontecer? A gente só vai saber isso na 4ª temporada de The Boys, que ficou incrível. Não posso deixar de comentar. Aqui nessa versão aqui de The Boys, a gente tem a cena clássica que ficou aguardada pelos fãs, que foi Herogasm, exatamente. A cena da orgia de heróis que eles apresentam nessa temporada. Tá incrível. Aliás, a briga do Billy Butcher, do Soldier Boy e do Capitão Pátria, cara, aquilo foi épico, cara. Aquilo foi épico. Tem que assistir. Você não pode perder The Boys, meus amigos. Isso daqui é uma das melhores séries de 2022 e coloco aí no pedestal também. E aí vem a Marvel, mais uma vez, com Miss Marvel, Iman Vellani dá vida aí para Kamala Khan, a Miss Marvel, a super-heroína paquistanesa que conquistou os fãs dos quadrinhos depois de muito pouco tempo de inauguração dentro de um universo de personagens que a Marvel tem, com grandes histórias de muito tempo já de casa. E ela, com pouco tempo, conseguiu conquistar tudo isso, trazendo aí uma história muito bacana que torceu o nariz de muita gente, torceu até o meu em determinados episódios que não precisavam de acontecer, mas ela encerra dando a dica de que The Marvels vai acontecer de forma grandiosa, assim eu espero. Espero que eles mudem a ideia de ser um musical, como eu já ouvi falar. Mas dá a ligação direta para a continuação dessa história incrível. Iman Vellani tá uma gracinha. Os poderes não são os mesmos que são representados nos quadrinhos, mas convencem, principalmente nos últimos episódios, que tá muito bacana. Miss Marvel, vale a pena você assistir sim, tá muito legal. Esse aqui eu assisti por acidente, comecei a assistir a temporada 6, né, de The Peaky Blinders, né? Eu comecei, aliás, ainda tô na primeira temporada, mas tô seguindo. Eu gostei por conta da presença do Cillian Murphy, cara. Ele é foda, cara. Depois dele ser o espantalho do Batman Begins, eu nunca mais parei de seguir o Cillian Murphy, né? Peaky Blinders conta aí uma história aí de gangsters que moram aí nas docas, acho que não sei se é da Inglaterra, não sei, não consigo me lembrar agora. E são brigas de família, são coisas assim, dentro desse contexto, né? Mas aí envolve muito mais coisas, eu não vou entrar no contexto aqui, porque Peaky Blinders é bem profundo, é bem complexo, e a gente precisava de um tempo só para comentar sobre isso aqui. Se você assistiu Peaky Blinders e tem sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que você achou, se você terminou de assistir a série, conta para mim, sem problema, pode soltar spoiler aí que eu não ligo não, tá bom? Ai. Aqui, meu Deus, cara. Meu Deus. 16 de junho, Lightyear, a animação que dá continuidade a um dos personagens que fazem parte do universo Toy Story, chega sobre a batuta aí, sobre como é que eu vou dizer pra vocês? A dublagem aí do... Caramba, esqueci o nome do Capitão América. Chris Evans. Do Chris Evans, exatamente. Do Chris Evans. E é chato, cara. Olha, para uma animação dessa natureza, eu esperava mais.
Porque o cara, ele é muito dodói a história toda, ele se justifica muito, ele tem essa coisa piegas o tempo todo. O visual é interessante, a história tem lá a sua tentativa de ser interessante, mas Lightyear, para uma animação da Pixar, francamente, a Pixar tá nesse nível aqui, a Pixar tá devendo muito em termos de criatividade. Precisam melhorar muito, porque olha, poderia ser potencialmente ótima essa história, mas eles desperdiçaram. Uma história assim que não vale o meu tempo. Eu digo por mim, porque vocês sabem que eu sou da correria aqui com a minha família, mas eu não sei quanto ao seu. Se você assistiu e achou bom, me explica por que você achou bom. Porque olha, não dá. E aí, vem a Netflix, mais uma vez, 22 de junho, com The Umbrella Academy, que abre a série, a temporada 3, que abre a série com uma batalha coreográfica de Footloose entre a família aí, né, do The Umbrella contra a família de uma outra realidade alternativa, onde eles foram jogados no final da segunda. E, caramba, velho, eu também me arrastei. Eu não fui pra frente com The Umbrella Academy, porque não dava, cara. Não dava. Eu tava com muita correria aqui e fui até um segundo episódio e não fui mais do que isso, né? Bom, se você assistiu The Umbrella Academy e quer me dizer se realmente ela é boa, conta aí nos comentários pra mim. Agora aqui, galera, isso aqui é uma viagem, cara. Esse filme é uma doideira, cara. Isso aqui é uma viagem no ácido. No dia 23 de junho estreou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um filme que, para muitos, foi meu Deus, a invenção da roda. Ele brinca com esse conceito de multiverso de uma forma bem engraçada, né? Aliás, eu não sei o nome do ator, mas ele fez o parceiro do Indiana Jones quando criança. É um japonesinho, eu não sei se é chinês, se é japonês, mas ele tá lá no filme. A história é interessante, mas de boa. Durante a história, você fica muito confuso, cara. Fica muito, muito confuso, a não ser mais lá pro final, onde você consegue perceber o que realmente são essas viagens interdimensionais. Como que aliás, essas viagens interdimensionais podem te dar para dar uma visão melhor para vocês. Como que isso acontece? Para vocês, os mais antiguinhos do canal, que assistiram uma série dos anos 90 que chama Quantum Leap, Reviravoltas, lembra aquilo lá. O cara é como se fosse, sabe essa questão de incorporar o espírito? Parece isso. As viagens interdimensionais, as viagens multiversais aí, são assim. Você tem memórias da outra vida que você tem num outro plano, que voltam para você e você tenta fazer ligação com aquilo. Confuso. Mas é interessante, é um filme assim que eu não dormi. Eu assisti até o final, é bem bacaninha. Convido vocês a experimentarem essa experiência aí de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, tá? Bacaninha, bacaninha, é um filme interessante. Não coloco ele no topo da lista como muitos que eu vi aí colocando, não coloco não. Não tá nisso daí, não tá nesse patamar não. É uma história razoável, não é tudo isso não. Cara, eu tô tão arrependido porque eu dei play nos 10 primeiros minutos de Minions, a origem de Gru, Minions 2, a origem de Gru, e parei, cara. Eu preciso continuar. Me conta aí, galera, se é fofo, cara, porque assim, eu adoro esse universo do Gru e dos Minions, cara, do meu malvado favorito. Gosto muito disso daí. Eu e a minha esposa, a gente se racha de rir com as tripulias dos Minions. E assim, esse universo ele é muito carismático, né, cara? Eu gosto dessa coisa dele querer ser mal, mas um mal desastrado, né? Um mal que diferenciado dos outros maus, né? Muito bacana. Minions 2, se você assistiu, me conta aí com detalhe nos comentários o que você achou de Minions 2, a origem de Gru. Em julho, aí a gente abre 1º de julho com a continuação, volume 2 de Stranger Things, temporada 4. Aqui as coisas já estão no ápice. O Vecna, que é esse personagem horrendo que vive aí no mundo invertido, invadindo a mente dos jovens da cidade e colocando em xeque a vida aí da Eleven. E essa versão 2, esse volume 2, são poucos episódios, acho que são 3.
2 ou 3 episódios depois da primeira temporada, foi mais para fechar o ciclo mesmo, e fecha muito bem, principalmente no encerramento ali, a gente vê que a treta só começou. Nossa, naquela última cena você vê que a treta só começou mesmo, e eles vão ter muito trabalho daqui para frente. E trabalho, cara, porque esse filme me deu. 7 de julho, Thor, Amor e Trovão. O maior desperdício de orçamento que a Marvel já fez na vida depois de Punho de Ferro. Acho que Punho de Ferro foi até mais barato, o flop foi menor. Mas esse filme aqui, ou tiração de sarro com um fã de quadrinhos, ou tiração de sarro com um fã de filmes da Marvel, cara. Desperdiçaram sagas incríveis, importantíssimas do Thor, que são dos quadrinhos, para fazer uma galhofa ridícula. Taika Waititi jogou no lixo tudo aquilo que era de bom que o Thor tem. E fez uma piada sem nexo nenhum para só vender. E, cara, me admira muito o Chris Hemsworth ter topado, ter feito isso. Porque é difícil, cara. Ele gosta do personagem Thor. Inclusive, agora ele quer até se aposentar do personagem, mas ele quer fazer um fechamento épico. Eu queria que ele tivesse um fechamento épico. E o arco do Gorr, do Carniceiro dos Deuses, e o arco da Jane Foster, da Thor, da poderosa Thor, são importantíssimos nos quadrinhos. Importantíssimos. E o pior, além dele desperdiçar essas duas grandes histórias, ele, além de tudo, coloca uma cena pós-crédito sem nenhum objetivo com ela. Coloca lá o Hércules, que justamente já saiu na porrada com o Thor por muitas vezes, os dois são pau a pau em poder. Não sei se a Marvel vai aproveitar isso em algum momento, mas tá lá. Não sei. Esse filme foi triste. Pra mim, foi muito triste. E olha, se você não assistiu, eu digo aqui, olhando no seu olho, não assiste, cara. Não perde o seu tempo, tirando os primeiros minutos e o finalzinho, que os primeiros minutos são de chorar. Eu chorei. No começo do filme eu chorei. Não foi nem de desgosto, foi de emoção mesmo. Porque o Christian Bale conseguiu trazer aquela profundidade do Gorr no momento em que ele está ali se desvencilhando da sua crença dos deuses, de um jeito assim muito peculiar. Aliás, a cena ele contracena com a filha do Thor, né? Que ficou lindo. Ficou lindo, cara. E a última cena, quando a entidade do infinito está representada, inclusive ficou lindíssima a representação, ficou fiel demais a representação da entidade do infinito. E é isso. É isso que eu tenho para falar de Thor, Amor e Trovão. Uma decepção. Elvis eu comecei a assistir, o Elvis é da HBO também, né? No dia 14 de julho que ele estreou, achei interessante contando um pouco da história. Eu coloquei aqui porque me chamou a atenção o filme do Elvis, né? Não conhecia um pouco da história dele. Quem dirige o filme é o Baz Luhrmann, que inclusive é responsável pelo Romeu e Julieta lá do Leonardo DiCaprio. Me chamou a atenção justamente por ser o Baz Luhrmann e traz aí a história do grande ídolo do rock, o rei do rock, né? Contando quais as influências musicais que levaram ele a ter o gingado que ele tem, a forma como ele lidou com o sucesso, a família dele, os amigos, as drogas, enfim, toda a rotina, o agente que cuidou da carreira dele, enfim, tudo isso daí é contado dentro desse filme. Muito interessante, inclusive. Aí vem outro desespero, outro orçamento jogado fora. Dia 14 de julho, Resident Evil, série jogada fora. Tá igual o Cowboy Bebop, cara. Isso aqui é a porcaria das porcarias vezes 1000. Não tem nada de Resident Evil, isso porque eu não sou jogador de game. Vocês sabem que eu já falei isso aqui no canal pra vocês. Eu não jogo game. Faz muitos anos que eu não jogo game. Parei no Atari, meus amigos. Parei no Atari. E eu já conheço um pouco de Resident Evil. E fiquei puto com isso aqui. Isso aqui é jogar dinheiro da gente fora, tempo da gente fora. Eu fui até um quinto episódio. Olha como que eu sou trouxa, cara. Foi até um quinto episódio de tanta série interessante que eu poderia ter continuado. E foi até um quinto para ver se dava uma chance para isso aqui. E não dá. Não dá. Não dá. Porém, dia 21 de julho, o Telefone Preto, que traz essa atmosfera oitentista das histórias de crianças e tudo mais, um pouco aí de Goonies, misturado aí com Stranger Things,
É um pouco aí que a gente tem nessa história. Dia 21 de julho, o Telefone Preto traz aí Ethan Hawke como um cara que sequestra crianças, leva para o seu porão, e lá naquele porão ele tem um telefone que é preto. E, obviamente, a gente só descobre o que acontece com essas crianças depois que ele sequestra um garotinho que acaba ficando lá, sendo testado por ele, sendo encarcerado por ele, e ele vê que aquele telefone preto, quando toca para aquele garotinho. E aquele telefone atormenta o Ethan Hawke, porque ele sabe das chagas que ele carrega, das crianças que ele matou naquele porão. E as almas daquelas crianças conversam com aquele garotinho que fica ali encarcerado por um tempo. E através das dicas dessas almas, ele consegue todos os meios para poder se vingar e sair daquela situação. É lindo, cara. O Ethan Hawke tá incrível, cara. Ele tá incrível lá no Cavaleiro da Lua. E aqui, melhor ainda, cara. Agosto! Em agosto, a gente é surpreendido mais uma vez com uma tentativa do canal Hulu de trazer uma franquia oitentista que encheu os olhos dos fãs, os meus inclusive, para um reboot ou talvez até uma história pregressa que conte, que dê base para aquilo que a gente conhece. Estou falando de Prey, que seria Predador 5, que foi aí entregue no dia 5 de agosto. Olha, até entrou peninha aqui. Não dá, cara. Predador, sabe aquela coisa? Aliás, o Flávio, meu amigo que me ajudou a fazer a logo do canal aqui, ele sempre fala isso pra mim, cara, eles ainda não acertaram. Realmente, eles não acertam. Eles tentam vender, eles tentam engrandecer, eles tentam pegar pedaços de um personagem que poderia ser contado de uma forma mais contundente, canônica, como que é contado nos quadrinhos, né, do Predador, mas não. Eles querem inventar, eles querem fazer coisa diferente, e no final da história, o que que vira? Mais um fiasco. Prey traz daí a história de uma guerreira de uma tribo Comanche em 1600, 1800, não sei, não me lembro agora a data. E na floresta em que ela vive, uma das naves do Predador deixa lá um guerreiro para poder testar, enfim, as suas primeiras habilidades, que é um predador novo, né, uma criatura nova que está descobrindo aí suas capacidades de guerreiro. E cruza caminho com ela e com toda a sua tribo, e mais também uma trupe de guerreiros espanhóis que está ali buscando escravizar índios ou até mesmo estão atrás da própria criatura. Mas é muito, muito falho, cara. E assim, muitas questões forçadas, tem muita coisa ali que não vira. Eu deixei o meu comentário aqui no canal, depois se vocês quiserem dar um pulinho lá na nossa playlist, que eu tenho lá o filme do Predador, esse filme aí do Predador, para vocês comentarem. Difícil, cara, difícil. Interessante, tem bons efeitos especiais, tá interessante em alguns aspectos, mas ainda assim é mais um filme do Predador que jogam pelo ladrão. E aí vem fofura, Eu Sou Groot, um curtazinho aí, uma série curtinha aí do Disney Plus, que traz aí o Groot em pequenas ações que tem uma certa ligação com os Guardiões da Galáxia, com histórias dos Guardiões da Galáxia, né, que ficaram aí pelo caminho, mas não dão uma influência direta. É mais piadinha, tiração de onda do Groot mesmo, nessa versão bebezinha, pequenininha dele aí. Muito bacana, inclusive, vale a pena você assistir. Vocês vão rir, mas vocês vão rir de doer o estômago, cara. Porque o Groot, além de tudo, ele é um safado. Ele é pequenininho assim, mas o cara é um safado. Ele sacaneia mesmo. E ele é inocente no meio de tudo isso, ao mesmo tempo. Lock and Key, terceira temporada. Eu também comecei dia 10 de agosto. Eu comecei a assistir e não fui pra frente. Eu lembro que eu fui até... Acho que isso que eu vou falar pra vocês deve ser até o primeiro episódio. Que os caras estão indo lá justamente onde fica o portal, onde eles acessam, onde tem... enfim, pra um mundo diferente, onde tem outras coisas lá. E um dos caras lá que consegue entrar... Eu tô falando desse de qualquer jeito mesmo, viu, gente? Um dos caras que consegue entrar, abre o tal portal... Ele absorve aquela energia daquele portal, ele fica transmutado... inclusive esqueci o nome do ator que faz isso, e a partir daí não muda mais nada, cara, não muda mais nada. Eu fiquei de saco cheio. Se você assistiu aí Lock and Key e tem as explicações necessárias para mim, conta aqui embaixo nos comentários. Mas aí vem esse filme, dia 11 de agosto, o clássico do terror slasher volta a encher os olhos da gente. Eu tô falando de X ou X, A Marca da Morte. Conta a história aí de um grupo de atores e atrizes e produtores de filme pornô
que eles vão para uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, aquela coisa bem massacre da Serra Elétrica, ficam numa fazenda que o cara aluga um chalé para eles, e ali você percebe que tem uma figura estranha que sempre observa eles na janela. Parece uma mulher, uma velha. E cara, meu Deus do céu, cara, nível The Walking Dead, assim, entendeu? É pesado, negócio feio e tudo mais. E lá eles vão fazer filme pornô. E a véia sai à noite, pra ver de perto, os caras filmando. E ela parece que tem uma história assim. Isso é eu fazendo análise da história. Mas parece que ela tem uma frustração, né? E aquilo pra ela quer também aquilo, ela quer aquele mundo de sexo, ela quer aquilo tudo lá. Só que as pessoas que cruzam um caminho com ela acha que vai abrir uma oportunidade pra ela ali. Mas, cara, não dá. Se você ver a véia, não dá, mano. Não dá. Ela é The Walking Dead pra caramba. E ela já sai matando. Ela sai matando e, assim, as matanças não são de boa, não, cara. O negócio é pesado, é sem dó mesmo. Vai pra cima e dá quem segura isso daí. Ex, a Marca da Morte, vale a pena você assistir. É um dos filmes de terror de 2022 que você tem que pôr aí na listinha. Vale a pena você assistir. E lá vem ela. A mulher Hulk, que foi taxada de ruim, de lacração, de CGI barato, mas não é, cara. Ela só quis trazer um pouco do cânone dos quadrinhos da Marvel, e vou te falar, foi uma das séries que mais trouxe o canônico pra gente. Ela trouxe personagens novos, ela trouxe partes que conversam com outras produções, dá-se a ideia de que muita coisa que foi colocada aqui vai se ligar no futuro da Marvel, talvez lá até em Guerras Secretas. Ela quebra a quarta parede, sim, ela é divertida, ela cata os caras mesmo, ela rompe todos os paradigmas sociais de uma forma muito divertida, de uma forma muito legal. E vamos combinar, o CGI tá bom sim. Pessoal que se acha técnico em tudo, que quer dar pitaco naquilo que não sabe fazer. Tá muito bom. Mulher Hulk, coloca aí também uma das melhores séries de 2022, aí dia 18 de agosto, que estreou. E aí a coisa pesa. HBO traz pra gente House of the Dragon, contando aí no dia 21 de agosto a história da família Targaryen e todo o seu legado, o que acontece nas decisões políticas que eles tiveram ao longo dessa época, as guerras que foram travadas em nome do poder. Tudo isso sob a batuta do Rei Viserys, que está aqui do lado esquerdo, que de forma muito tranquila tentou governar, mas a todo tempo foi questionado, foi derrubado. E a Rhaenyra Targaryen, que é essa... Rhaenyra, putz, não consigo falar. Rhaenyra, putz, cara, não vai sair. Vai sair mais... Vai sair bem mineiro esse meu jeitão de falar do que o nome certo dela mesmo. Mas... Rhaenyra? Não. Enfim. Como a futura herdeira de tudo isso daí, mas todo mundo querendo o lugar dela, aquela loucura, dragão pra caramba, filhos bastardos, muita sacanagem, que é clássico aí de Game of Thrones, muita... Enfim, foi muito legal, cara. Game of Thrones, vocês sabem que é um universo que eu gosto muito, né? Apesar de ele muitas vezes enveredar demais para a questão política, ele é necessário fazer isso, porque ele estrutura muito bem toda a história. E olha, cara, que venha a próxima temporada de House of the Dragon, porque da forma que terminou, foi incrível. Mais incrível ainda é o olhar de Jordan Peele para fazer filme. Não olhe. É a história de um grupo de fazendeiros, né, que herdaram a fazenda de seu pai, que era domador de cavalos, que tem um histórico aí pregresso de ter sido herdeiro também do primeiro negro que cavalgou cavalos e trabalhou na indústria cinematográfica. E aí eles herdam essa fazenda do pai deles, mas existe um algo mais que eles toda hora têm que olhar para cima. E a história trata aí, sim, de ficção científica. É uma espécie de nave, disco voador, que paira pelo local e que abduz tudo aquilo que está próximo e abduz, inclusive, gente, né?
Mas isso é comum. Pô, Alexandre, qualquer novidade, disco voador abduz gente. Mas na verdade, meus amigos, o que o Jordan Peele faz é mexer com a sua cabeça. Não se trata de um disco voador, mas sim de uma criatura intergaláctica que vive pairando entre as nuvens, naquele terreno todo, devorando aquilo que ele abduz. Quando ele tira as pessoas do chão, quando ele abduz, ele não deixa dentro de um compartimento para ser experienciado pelos alienígenas. Ele é um organismo vivo, ele come as pessoas. É absurdo, cara. E ali também tem outras questões na história que são interessantes e que eu fiquei devendo para vocês. Deveria ter falado sobre não olhe para vocês aqui no canal. Vale a pena. Tem aí o Daniel Kaluuya de volta, né? Daniel Kaluuya, que fez aí o Pantera Negra, que também tá sempre aí nas produções do Jordan Peele, e que ele nunca tire o Kaluuya, porque ele é incrível. E, cara, a história te prende, cara. Te prende profundamente. Vale a pena você assistir e o desfecho é absurdamente insano. Outro filme aí que você pode colocar aí na lista dos melhores. Setembro a gente vem com a competição contra House of the Dragon. A gente vem no dia 1º com o Senhor dos Anéis do Poder, que a Prime Video entregou, trazendo uma história que não é canônica das escritas de J.R.R. Tolkien, mas ela é composta com base nas fagulhas que ficaram pelo caminho do original do Senhor dos Anéis. Muito bacana, efeitos especiais de ponta. A gente vê quando que os anéis são forjados. Aliás, o primeiro anel é forjado. A gente entende um pouco do que acontece na Montanha dos Anãos. Anãos que eles são chamados, tá? Não anões, são os anãos, na Montanha dos Anãos. A gente vê mais uma vez um vislumbre do Balrog, a criatura, o demônio que vive nas profundezas das cavernas dos anãos. A gente vê um pouco do que são os hobbits, desde os seus primórdios, os primeiros hobbits. A gente vê o que é o poder de Sauron, qual a sombra de Sauron ao longo dessa história. Quem foi o primeiro líder de Sauron. A gente vê coisas que são do início das eras da Terra-média, e bacana a gente ver como todas essas histórias se emaranham, focando direto para a formação da futura Mordor e todo o lado negro da Terra-média. Essa aqui é a minha série de coração. É Stargirl, que estreou aí no dia 8 de setembro, terceira temporada. Eu vou falar pra vocês, na HBO. Stargirl, se você não dá valor, se você já me viu falando aqui no canal e que chatinha essa menina aí com um cajado cósmico, caramba. Cara, vocês não têm noção. Se a DC fez bobagem com muita coisa, aqui ela acerta. Acerta bonito e traz referência, traz cânone. Ela traz aqui, inclusive, aquilo que o Adão Negro tentou trazer, só que ela já vem contando isso ao longo do tempo. A Sociedade da Justiça completinha. Ela traz, aliás, se vocês assistirem a Stargirl no primeiro episódio, o primeiro já arregaça. O fechamento, então, mais ainda, porque lembra Vingadores Ultimato, é uma coisa épica. E eu não imaginava que isso acontecesse por uma série da HBO. Eu achei que alguma... da HBO, da DC. E eu achei que ia ser uma coisa assim, estilo Arrowverse, uma coisa arrastada e tudo mais, mas não, cara. Stargirl é incrível, dá uma chance pra essa série, tá na terceira temporada. Tem Lanterna Verde clássico, cara. Vocês precisam ver o absurdo que é essa série. Vale muito a pena, sem contar que ela traz personagens canônicos do universo de si, que só apareceram nas Crises das Infinitas Terras do George Pérez no quadrinho, e ela coloca aqui na série. Tá incrível, dá uma chance pra Stargirl, que você vai colocar na cabeceira, assim como eu. Flopão. 8 de setembro, Pinóquio da Disney. Tentou trazer aí o Vovô Gepeto e o Pinóquio, que inclusive o visual é igual o caracachá do desenho. Inclusive o Tom Hanks está muito igual ao Gepeto. Só que assim, historinha arrastada. Se você aí quer uma coisa assim, para não pensar, só para ver mais do mesmo e ficar por isso mesmo, ótimo. Aliás, termina de um jeito tão chato, cara. Esperava muito mais. Muito chato. Mas de qualquer forma, tá aí. Coloquei Pinóquio, eu assisti até o fim, cara. Eu tô pé frio mesmo. Porque o que é pra assistir que é bom eu não consigo terminar, e o que é ruim eu vejo até o fim. Brincadeira. Cobra Kai, temporada 5. O filme que parece que é de... a série que parece que é de plástico. É bacana, eu gosto de Cobra Kai, eu falo isso de zoeira, mas gosto de Cobra Kai, gosto dos easter eggs, gosto das personagens antigas que eles estão trazendo pra série.
mas ficou meio chatinho essa temporada 5, viu? Eu esperava mais. Terry Silver tá mais maldoso do que nunca. Ele se lasca, mas obviamente ele vai voltar numa temporada 6. E o que promete é mais crossovers na temporada 6. A única coisa assim que me irrita dessa série é essa coisa sessão da tarde demais. E eu digo demais porque você vê que os personagens se esforçam para fazer caras e bocas e não vai. Não vai, a única coisa que vai aí é o Ralph Macchio, cara, esqueço o nome do Johnny Lawrence, enfim, e todos os outros personagens. Interessante por ser Cobra Kai, mas dessa vez ficou a desejar. A Orphan, vai meu filho, 15 de setembro, Orphan 2, a origem, também comecei e não acabei. Se você quiser falar, que eu já fiquei bravo com esse filme logo nos primeiros minutos. Chato. Chato vezes 1000. Agora, meus amigos, a série Star Wars, que fez a diferença esse ano, tá aqui. 21 de setembro, Andor, Cassian Andor, que dá continuação, que dá inclusive uma história pregressa, né? Nem continuação, mas uma história pregressa de Star Wars Rogue One, uma história de Star Wars que conta inclusive como que a Aliança Rebelde recebeu os planos da Estrela da Morte. Aqui você conhece quem é o grande cabeça que inspirou a formação da Aliança Rebelde contra o Império. Cassian Andor é uma série que tem uns 12 episódios, mas conta o que formou o Andor, que virou um ícone para a Aliança Rebelde. Cara, é lindo, as tramas políticas estão lá. Não espere um Star Wars com naves explodindo, com muita coisa, não sei o que. Tem isso sim, mas não em grande escala como você quer. Se você tem essa esperança de Star Wars. Mas aqui, você vai conhecer um Star Wars que não tem ameaça Jedi, não tem Sith, tem humanos, gente construindo coisas que vão ser grandiosas, não tem nada místico. O que tem é uma estrutura política que está sendo corrompida e, ao mesmo tempo, uma estrutura política que também está sendo aproveitada pela parte rebelde que quer também construir o seu lado. E quem comanda tudo isso, quem inspira tudo isso é ele, o Andor. Tem até o Andy Serkis, né, que fez aí o Caesar do Planeta dos Macacos, né, que foi o Sméagol de O Senhor dos Anéis, tá aí na série também, que tá incrível. Andor, pode colocar aí, você tem que, se você é fã de Star Wars de verdade, assim como eu, você precisa assistir Andor, episódio a episódio, e depois vem aqui comentar comigo. A Mulher Rei, eu também comecei, putz, cara, desculpa, tem coisa que não dá, é muita coisa e eu não dou conta. A Mulher Rei eu comecei a assistir, mas ela praticamente conta a história do que inspirou as Dora Milaje, do Pantera Negra. São mulheres guerreiras, treinadas, que enfrentam o exército sozinhas. E tudo isso liderado aí pela Viola Davis, que é incrível, cara. Como eu adoro a Viola Davis, ela é demais, cara. Ela é, inclusive, uma das atrizes mais vanguardistas que eu posso considerar na atualidade. Ela, além de ser negra, que bate aqui no meu coração, a Viola Davis, ela é incrível, cara. E aí a Hulu vem mais uma vez. Não, vamos tentar. A gente já fez Predador, já fez a indiazinha lá. Vamos tentar fazer agora outra coisa. Dos anos 90, anos 80. Vamos trazer a Hellraiser. Ah, malandro, por quê, velho? E eu fiquei na expectativa, sabe, cara? Eu larguei tudo aqui pra ter um horáriozinho na madrugada pra assistir o Hellraiser. E eu saí tão nervoso, cara. Eu falei, puta, eu poderia ter ido dormir pra ir trabalhar no dia seguinte com mais gás. E não fui, cara. Eu fiquei aqui pagando pau pra esse filme que, mais uma vez, é outra tentativa de estúdios tentarem resgatar personagens e flopou. Pra mim. Não sei se flopou na rede, mas pra mim flopou. Não gostei, é ruim, não vale a pena. Outubro! Em outubro a gente abre com o Werewolf by Night, o Lobisomem na Noite, um pequeno vislumbre aí de um personagem da Marvel que faz parte do selo Specials, né? Marvel Specials, que conta aí a história de um personagem que tem a licantropia e ele aí na história tenta resgatar uma joia que revela
todas as pessoas que têm uma questão monstruosa em si escondida, né? Que é o Diamante de Sangue. Diamante de Sangue? Eu tô confundindo com o filme Diamante de Sangue. Tô falando uma bobagem aqui, o Rubi de Sangue. Enfim, que é herança de família aí, e ele precisa, numa caçada ferrenha, encontrar esse diamante. Só que a história é muito bacana porque ela é curtinha. Ela insere personagens importantes do cânone da Marvel, inclusive o Homem-Coisa, né? Que é uma versão do Monstro do Pântano que aparece aí na história. E achei muito interessante. Não é uma história muito longa. É como se fosse um único episódio de um curta, vai. Vou colocar desse jeito. É um curta-metragem muito bem feito, muito bacana, todo em preto e branco, que dá que transporta você para aquelas características dos anos 60. Vale muito a pena você assistir aí O Lobisomem na Noite. E aí vem ele, Adão Negro, dia 20 de outubro. Chega aí Dwayne Johnson trazendo o personagem que contrapõe a montanha, a Pedra da Eternidade contra todos os magos. É o Adão Negro, que vem a versão de todos os poderes de todos esses magos, só que maturada no ódio. Exatamente. E aqui, esse filme, eu vou ser muito franco para vocês, ele flopou, né? Isso já é público e notório, ele flopou. Foi um dos filmes mais caros da DC. O Dwayne Johnson se esforçou há mais de 15 anos para que esse filme acontecesse. Quando ele realmente conseguiu, o filme ficou lindo, cara. O filme é lindo. É uma Sociedade da Justiça, como vocês viram poucas das vezes. Tem Dr. Fate, tem o Gavião Negro, lindíssimo, cara, tá suntuoso. Tem a Ciclone, tem o Atom Smasher, tem um monte de coisa, tá muito bacana. Só que ele não fez a vendagem de público necessária para se pagar e acabou sendo um dos maiores flops da DC até hoje. Foi um filme caríssimo, custou quase 400 mil dólares, cara. 400 milhões de dólares. E aí, 400 mil dólares, até parece, né? E flopou, cara. Nossa, o Dwayne Johnson tá arrasado. Aliás, eu tava vendo aí recentemente algumas notícias. O cara tá puto. Tá querendo ir até pra Marvel agora, cara. Não tira a razão dele. Mas essa foto aí eu deixei de propósito. Tá lindo porque tá foda. O Dwayne Johnson, de Adão Negro, ele detonou, cara. Ficou muito bom. O filme é muito bom. Vale cada centímetro do filme, cara. Tá? O filme é grande que nem o Dwayne Johnson. Vale a pena você assistir. E aí vem mais uma vez Star Wars, só que agora mais uma vez pelas mãos do Dave Filoni, que criou todo um universo paralelo com as suas animações, só que agora ele traz no dia 26 de outubro Star Wars e História de Jedi. E aqui ele explica um pouco da origem da Ahsoka Tano, quando ela era garotinha, quando ela era bebezinha, como que a presença Jedi dela começou a aflorar. Citam até midi-chlorians aqui para poder bater com a ameaça fantasma, que eu fiquei puto com essa ideia de midi-chlorians. Não tinha que ter o que é sagrado desse universo Jedi. Não tem ciência para poder explicar, mas tentaram explicar e acabou ficando. Explicam como o Conde Dooku se tornou vilão, né? Por que o Anakin Skywalker... Depois, um tempo depois você assiste o episódio, você vai lá pro filme e você entende por que o Anakin acabou matando ele, por que o Imperador deixou ele na mira do Anakin no futuro. Ele era um cara bom, né? Ele acabou se tornando o que se tornou por outras razões. Enfim, são pequenas histórias de Star Wars que contam muitas coisas que ficaram pelo caminho, mas que conseguem, nessas pequenas histórias, encaixar as peças que faltavam em muito do cânone que a gente conhece, principalmente nos filmes novos. E aí vem Convite Maldito. Eu assisti esse filme por curiosidade, cara. É filme de vampiro, já vou falar. Filme de vampiro, é filme arrastadinho, é aquela coisa assim que tenta ser uma entrevista com o vampiro, mas é forçado. E mais, atuação ruim, efeitos ruins, tudo muito escuro, tudo muito devagar. Nossa, cara, não é desperdício de orçamento. 27 de outubro, Convite Maldito. Se quiser assistir, você assiste. Mas eu não aconselho, não. Agora, esse filme aqui é emocionante. Nada de novo no Front, da Netflix. Dia 28 de outubro que ele estreou. Conta a história aí de jovens alemães que estão indo pro Front, né? E eles vão inspirados. Só que, assim, o filme já começa te mostrando o quão iludidos são esses jovens. Porque... o filme já mostra o que um fronte de batalha faz. As pessoas morrem, né?
E como a guerra ela é uma coisa assim, a movimentação é constante, todos os mortos, obviamente os que são encontrados, têm suas fardas retiradas, todo o seu armamento é reaproveitado, todo o seu uniforme é reaproveitado, e isso mostra todo o trajeto. Eles lavam, eles tiram do morto, eles jogam o morto de lado, tira a patente, deixa o nome do morto pro lado, passa pela lavagem da roupa, isso só para você entender o processo. Até chegar nos futuros jovens que vão para o front. Quando eles chegam lá, no momento da inscrição, do alistamento, eles estão todos aí idealistas, querendo não sei o quê, e todos eles seguindo com o Heil Hitler, né, seguindo o primeiro Reich, e você vê nos olhos deles a ilusão de que a guerra vai projetá-los para a família, vão ser lembrados e tudo mais. Cara, quando eles chegam no front, quando eles vêm... Aliás, quando o cara pega o uniforme dele e fala, pô, mas isso aqui não tá o meu nome. Não é porque tá o meu nome dele. É porque aquilo era de um morto, de um outro que morreu e foi parar pra ele. E o cara que tá entregando ali pra ele fala assim, não, desculpa, o pessoal errou no cadastro lá, por isso que tá isso aí. Vou tirar e fica tudo certo. Como se não fosse nada. Então, assim, esse olhar tétrico desse garoto olhando para trás fazendo uma metáfora até do que ele deixou para trás, como ele desperdiçou a vida dele para se jogar num ambiente onde ele talvez não voltasse. É bem pesado, é um filme muito marcante, vale muito a pena vocês assistirem. Novembro! Aí a gente já começa. 10 de novembro, lágrimas, meus amigos. Pantera Negra 2, Wakanda para sempre, traz de volta aí este universo incrível de Wakanda, só que agora ele confronta com um universo submerso de Talocan, que é vivido agora por seres submersos, onde o líder deles, depois de tantos anos, finalmente ganha seu espaço na Marvel. Eu tô falando de Namor, o príncipe submarino, o primeiro mutante, que inclusive ele cita isso, não dessa forma, mas ele se cita como mutante na história, justamente para se posicionar e já dizer que os X-Men estão chegando aí. E sem falar em tudo isso, a lembrança de Chadwick Boseman, que é muito marcante, é um filme que me tirou lágrimas do começo ao fim. Um filme que traz também uma nova personagem, assim como a Miss Marvel, traz também a Coração de Ferro, que traz aí a vida, o coração pulsante de Tony Stark, mais uma vez, usando as armaduras que são clássicas dos quadrinhos. Aliás, não são clássicas do Homem de Ferro, mas são clássicas da própria Coração de Ferro, que traz aí essa nova etapa de um personagem icônico que formou a liderança dos Vingadores. O Wakanda para sempre tem aí no protagonismo do herói Pantera Negra a sua irmã, a Shuri, que assume o manto do Pantera e consegue reavivar a erva coração que foi destruída por Eric Killmonger no primeiro filme. Muita lembrança, muito sentimento de vingança, muita gente morrendo em prol de um objetivo, muita gente matando também em prol de um objetivo, o povo de Wakanda abalado. Você vê o conflito de duas nações que são tão poderosas quanto a outra por causa de uma vingança, por causa de objetivos que talvez numa conversa talvez tivessem até resolvido isso. E o detalhe, quando tudo isso termina, o Pantera, o grande Pantera Negra, ele não está morto. Muito pelo contrário. Ele faz a sua história continuar numa cena pós-créditos que, se eu continuar falando aqui, eu não consigo terminar esse vídeo. Mas é lindo. Vão assistir. Pantera Negra 2, Wakanda para sempre. Tem um vídeo especial aqui no canal. Vocês podem ir lá assistir. 17 de novembro, 1899 da Netflix, meus amigos. Incrível! Essa série aqui, inclusive, eu posso dizer para vocês. Eu terminei de assistir ela agora, no comecinho de dezembro. São 12 episódios. Vale muito a pena. Briga muito com essa coisa aí também de... Tem uma aparência bastante aí de Matrix. Essa coisa aí de... Você tá conectado numa realidade e você não realmente fazer parte daquela realidade. Isso brinca, essa temática que eu tô falando, brinca muito com você durante toda a série. Eu fiquei, assim, no final eu fiquei até aborrecido, porque do jeito que termina, eu falo, caramba, se isso aqui é gancho para uma continuação, tá muito fraco para um gancho.
porque eu fiquei muito aborrecido mesmo da forma que isso acabou. Mas, de qualquer forma, a história ela é contada desse jeito, só que de um jeito bem volátil. Eles brincam com essa coisa de Triângulo das Bermudas, eles envolvem tudo isso na história, e é assim. De qualquer forma, 1899 é uma boa história contada aí da Netflix, vale muito a pena vocês conferirem. E aí, o canal Disney Plus traz aí no dia 25 de novembro os Guardiões da Galáxia, o especial de Natal, que traz aí o Peter Quill e toda a sua trupe aí dos Guardiões da Galáxia, numa aventura em que ele apenas é um coadjuvante. O que realmente importa na história é o Drax e a Mantis, que vão pro planeta Terra, e lá eles precisam encontrar o presente que alegraria a vida aí do Peter Quill, que é o grande herói que salvou a Terra num determinado momento, né, filha? Que é o Kevin Bacon, cara. Exatamente, o Kevin Bacon, o ator Kevin Bacon, que ele tanto falava pra Gamora nos momentos que ele chavecava a Gamora, e eles vão atrás do Kevin Bacon para sequestrar o Kevin Bacon, justamente para que ele seja o presente de Natal do Peter Quill. Os caminhos que eles fazem para isso, o que acontece também é muito engraçado, porque o Drax, cara, ele tá na sua melhor forma junto com a mãe. Os dois são incríveis, galera. Detalhe, né? Esse filme também é um curta e faz parte dessa nova produção aí da Marvel de especiais curtos, que eles contam uma história muito rápida, mas de uma certa forma cheia de detalhes importantes aí. E agora tá rolando ainda, desde o do dia 30 de novembro, estreou aí no canal Disney Plus o Willow na Terra da Magia, que é a continuação do filme lá dos anos 80, que tinha o Val Kilmer, inclusive. E aqui a gente vê a história, inclusive o pessoal, a gente tá até comentando que o Willow tá meio chato, porque ele tá seguindo um formato muito parecido com essa parada de RPG, que começa meio sem nexo, né, com histórias que vão se encaixando ao longo do processo, né? E o personagem clássico aí do Warwick Davis tá na história, ele é o Willow, tá lá conduzindo enfim, a história para eles encontrarem a tal da Megera, que é a personagem que antagonizou o primeiro filme, e agora eles estão aí tentando encontrar a Megera e destruir os planos malignos dela. Tá nessa vibe, não tem mais o que falar para vocês. Quarto ou quinto episódio, né, filha? É isso aí. Dezembro, estamos no final, meus amigos. Dezembro, e agora a gente fecha com o filme que demorou praticamente uns 15 anos, 15, 20 anos, não sei. Mas Avatar 2, O Caminho da Água, está aí de volta, trazendo a tecnologia profunda de James Cameron, aquela imersão cinematográfica como poucas as vezes vocês já viram na vida. E eu fui assistir inclusive um dia depois da pré-estreia, adorei. Você tem que assistir em 3D. É isso. O que eu tenho para dizer para vocês de Avatar 2 é isso. É uma experiência cinematográfica única que você não pode deixar 2022 sem assistir. Se você está hoje assistindo o meu vídeo e está quase chegando na hora do seu Réveillon, dá um pulinho lá no cinema, se for agora de tarde, dá um pulinho agora no cinema, vai assistir Avatar 2 e não vira um ano sem assistir esse espetáculo. Neytiri e esqueci o nome agora, Jake Sully, né? Eles estão de volta aí dentro dessa história, só que agora eles mudam de ambiente, saem da floresta e vão para o mar. E cara, o que o James Cameron faz é um negócio absurdo. Vale muito a pena. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, depois vocês podem dar um pulo aqui para assistir. E é um dos filmes mais incríveis desse ano. Eu não queria terminar essa nossa apresentação sem falar também de uma série que eu cometi um erro gravíssimo e não falei aqui. E eu estou falando de Sandman. Sandman é absurdamente uma das melhores adaptações dos quadrinhos para as telas. Ele estreou na Netflix, acho que em outubro, se eu não me engano, e trouxe aí a história que Neil Gaiman
contagiou os quadrinhos com a sua graphic novel e redesenhou completamente o conceito do que é quadrinhos. E agora, numa adaptação incrível, ele foi entregue aí na Netflix. Inclusive, a série ela tem 10 ou 12 episódios, se eu não me engano. Esses outros últimos 2 ou 3 episódios no final, eles foram incluídos depois que encerrou a parte principal. E conta muito de detalhes que estão ali nos quadrinhos também. Cara, me desculpem, eu tinha que ter colocado o slide de Sandman aqui, mas foi tanta coisa que esse acabou passando batido. E é um sacrilégio, porque Sandman é cânone, é estrutura, é outra coisa. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu demorei bastante, até porque são muitas produções, eu assisti muita coisa completa, muita coisa pelo caminho, e vocês sabem que a nossa vida aqui, agora há pouco vocês devem ter ouvido, a minha filha acabou de chegar, e eu não gosto de deixar minha esposa lá, ela fica trancafiada no quarto, para não atrapalhar as gravações que eu faço aqui. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês que tiveram essa paciência comigo, conseguindo trazer coisas para vocês, não conseguindo trazer coisas para vocês, muitas vezes com muito barulho, muitas vezes com defeitos de produção, mas ainda assim fazendo os vídeos para vocês. Quero agradecer demais a você inscrito, a você futuro inscrito que está chegando aqui no canal, que esse espaço é feito de coração para vocês sempre. Eu quero me despedir desejando a todos vocês que 2023 seja um ano com mais esperanças renovadas, com grandes oportunidades, com muita nerdice, e vocês sabem que 2023 vai ser rebuscado de nerdices bem bacanas. Quantumania tá chegando aí, cara, quanta coisa legal que tá para chegar, e a gente vai estar aqui firme e forte para trazer essas novidades e discutir todas elas com vocês. Ó, um beijo grande para você, meu amigo, minha amiga. Um feliz ano novo, com muita saúde, muito amor. Abrace os seus parentes, abrace sua família, abrace seus filhos, abrace seus pais. Não deixe de viver o dia de hoje, para depois lá na frente você se arrepender de não ter vivido nada. É agora, viva agora, tá bom? Esse é o meu conselho, o conselho do papai nerd aqui, papai da Bianca e esposo da Adriana. E Alex Fury, locutor aqui dessa nossa epopeia nerdística que a gente tanto ama fazer. Beleza? Lamento as perdas que tivemos este ano, principalmente a mais recente, e é com ela que eu encerro esse vídeo me despedindo de um grande herói, de um rei, do Rei Pelé. Feliz ano novo.